Cursos Leal. Básico 2 de Espiritismo. Aula 13. Prece de abertura. Senhor, dá-nos tua inspiração na aula de hoje, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Preparação de ambiente. Livro Religião dos Espíritos. O homem bom. O homem bom. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por mudez, que te iniba a manifestação do verbo escorreito, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que te falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada antes as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecem amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere padecendo a incompreensão do mundo e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levasse leve migalhas de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro sob o sarcasmo de muitos e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficaria para com todos os que te oferecessem oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade, segue adiante e fazem também o mesmo. Nós sabemos muito bem julgar, apontar os defeitos, criticar, falar mal, desacreditar.
mas não sabemos ajudar sem questionar, ser solidários ou dar sem receber. Caminhamos no entendimento e amadurecimento. Devemos usar a bondade que habita em nós, com compreensão, porque se hoje ajudamos alguém, com certeza amanhã será a nossa vez de sermos ajudados. Lei de sociedade. Temas da aula: 1. Necessidade da vida social. 2. Vida de isolamento, voto de silêncio. 3. Laços de família, parentesco e filiação. 4. Semelhanças físicas e morais. Olá, alunos. Espero que todos estejam bem em suas casas, fazendo essa quarentena que é necessária nesse momento para que possamos em breve estar todos juntos, reunidos. Hoje nós vamos falar sobre lei de sociedade. Necessidade da vida social. Viver em sociedade. Aristóteles, filósofo grego, há milênios já apregoava que o homem é um animal social. O homem foi feito para viver em sociedade, por isso Deus lhe deu a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida social. Livro dos Espíritos, questão 766. Isolamento absoluto. O isolamento absoluto é contrário à lei natural. O homem procura a vida em sociedade por instinto, pois, dentro do princípio de conservação da espécie, há necessidade de suprir a alimentação, o abrigo, defesa da família. Portanto, a sociabilidade é instintiva, obedecendo ao progresso da humanidade. Faculdades intelectuais e morais. Neste convívio social, há o desenvolvimento e burilamento de nossas faculdades intelectuais e morais, bem como a permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências, levando a regras de procedimentos ditadas pela justiça e pela moral, abstendo-se de tudo que pode destruir. Vida de isolamento. Voto de silêncio. O estado de uma pessoa que se abstém, se priva ou se recusa a falar, define-se como vida de isolamento, voto de silêncio. A vida solitária, por opção, revela sempre uma fuga inconcebível, porque indica a infração às leis divinas do trabalho e do amor. Dependemos do semelhante. O isolamento é incompatível com o sentimento de fraternidade que deve existir nos corações humanos. Não sendo o homem dotado inicialmente de autossuficiência, condição conseguida pelo trabalho e progresso, ele é dependente do seu semelhante. O egoísmo. Os cultores da vida reclusa se estiolam pela improdutividade, pela estagnação quanto às aquisições dos tesouros da sabedoria e da experiência. Segundo os ensinamentos espíritas, isso revela egoísmo e só merece nossa reprovação. Continuando a falar da vida em isolamento, temos a reclusão. A reclusão absoluta, para fugir ao contato do mundo, simboliza duplo egoísmo, pois se isolar a pretexto de não fazer o mal, simboliza a perda da oportunidade de fazer o bem. A fuga do mundo para se devotar ao alívio dos sofredores eleva o homem quando este se rebaixa, trazendo um duplo mérito, pois se colocam acima dos prazeres materiais, fazendo o bem em cumprimento da lei do trabalho. Comunicação e a vida espiritual. Buscar o retiro, a tranquilidade para realizar outros trabalhos
não é o retiro absoluto do egoísta, pois buscam ao se isolar e se isolam para recarregar as energias para trabalhar por sociedade. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades. Portanto, o silêncio é útil para a concentração. O espírito torna-se mais livre. Entra-se em comunicação com a vida espiritual. Sociável. O homem, inquestionavelmente, é um ser sociável, organizado pela emoção para a vida em sociedade. O seu insulamento, a pretexto de servir a Deus, constitui uma violência à lei natural, caracterizando-se por uma fuga injustificável às responsabilidades do dia a dia. Finalizando vida em isolamento, vamos falar que estão diminuindo os isolamentos. Graças à dinâmica da atualidade, diminuem as antigas incursões ao isolamento, seja nas regiões desérticas, para onde o homem fugia buscar meditação, seja no silêncio das clausuras em monastérios, onde pensava poder perder-se em contemplação. O cristianismo. O cristianismo possui extraordinário objetivo de criar uma sociedade equilibrada, na qual todos os membros sejam solidários entre si. As relações sociais possibilitam ao homem a oportunidade de fazer o bem e cumprir a lei do progresso. Laços de família. A família. É na família que se inicia o desenvolvimento dos sensos morais e os laços de amor que devem ser fortalecidos entre os homens, proporcionando-lhes o progresso moral. O homem e o animal. É necessário que se entenda que o homem, ser racional, tem a diferença dos animais, seres irracionais, exatamente pela necessidade da vida moral. Enquanto que o animal tem, por princípio, um instinto de conservação, protegendo sua cria até de sua independência para cumprir seu papel na natureza, o homem deve manter o vínculo familiar por toda a encarnação, tendo assim a oportunidade de reajustar-se com seus semelhantes por débitos passados ou auxiliar-se mutuamente, promovendo a renovação moral de sua individualidade. Relaxamento familiar. O relaxamento dos laços familiares é uma exaltação ao egoísmo, ou seja, a perda de oportunidades em uma existência. Parentesco e filiação. Os pais. Os pais geram a vida corporal aos seus filhos, dando-lhes a oportunidade da reencarnação, tendo em vista que a alma é indivisível e criada por Deus. Contudo, a convivência em família deve-se a ligações pré-existentes entre aqueles espíritos por necessidade de auxílio, aprendizado ou reparação. A evolução da filiação. O Espiritismo, através da reencarnação, exclui a ideia de castas e raças, que são muitas vezes exaltadas pelo homem, por sua vaidade e orgulho, tendo em vista que muitos podem reencarnar em condição adversa da anterior. Ou seja, um homem pode pertencer a uma família abastada em uma encarnação e na outra poderá vir em uma família destituída de posses, ou vice-versa, dependendo de sua necessidade de evolução e aprendizado moral. Semelhanças físicas e morais. As semelhanças morais que em algumas famílias são percebidas dão-se pelas afinidades de inclinações. Os pais exercem influência moral através da educação aos filhos e isto é uma tarefa assumida, sendo que a irresponsabilidade na sua execução gera compromissos futuros. Diferenças morais. Espíritos menos virtuosos podem pedir para pais com boas qualidades para que possam ser direcionados a um caminho melhor, bem como às vezes os pais necessitam conviver com espíritos dessa natureza para seu aprendizado.
similitude boas ou más. Um povo ou uma nação é composta por famílias que são reunidas por espíritos simpáticos. A similitude de inclinações boas ou más irá determinar o caráter daquela sociedade. O caráter moral da existência anterior pode ser conservado pelo espírito, contudo, se houve melhoria, ele se modifica. Às vezes demora em reconhecê-las, dependendo de sua condição socioeconômica reencarnante, que pode ser diferente da encarnação anterior. Obrigado a todos por mais essa companhia. Que possamos estar aqui na próxima semana reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para mais uma aula. E que deixe uma reflexão, um conselho do Espírito Lázaro, registrado no item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves, e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, descerem ao circo. Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até semana que vem. Folha de presença. Assinar o livro de presença, respondendo à pergunta abaixo. O que os pais dão aos filhos na evolução da Terra? Vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, abramos o coração em vibrações de amor, paz e reconforto em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz no mundo, pelos enfermos encarnados e moribundos, pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos desesperados e suicidas, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares e por nós mesmos. Graças a Deus. Prece final. Vamos tranquilizar nossas mentes, elevar nossos pensamentos. Amado Mestre, muito obrigado por mais uma oportunidade de aprendizado. Agradecemos aos nossos amigos e benfeitores das esferas de luz, que nos ajudaram na realização deste trabalho, que possamos passar adiante tudo o que aprendemos hoje e sempre, e que possamos estar presentes no próximo estudo. Muito obrigado, que assim seja. Cursos LEAG 2021.